1 Coríntios, capítulo de número 9 e versículos de número 27. E à medida que você encontra esse trecho da palavra de Deus, fique em pé e acompanhe essa leitura. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Diz-nos assim a palavra de Deus: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos orar. Nosso bendito e glorioso Pai Celestial, estamos diante do Senhor, reconhecendo o privilégio que é este que temos de estar diante da Sua presença. Mas também estamos aqui, ao lermos a Tua palavra, reconhecendo a responsabilidade que temos ao termos o nome do Senhor nas nossas vidas. E a responsabilidade que temos para com a obra que o Senhor nos confiou a realizar. Nós que somos a Igreja de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, aquilo que é o propósito que o Senhor tem através dessa palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas que nós vamos perceber na palavra de Deus, que o Evangelho ele não é eficaz quando aqueles que o anunciam não são testemunha da sua eficácia. Vou falar novamente. O Evangelho não é eficaz, ou seja, ele não proporciona o resultado, ou ele dificulta o resultado, quando aqueles que testemunham do Evangelho não testemunham com as suas vidas a eficácia desse Evangelho. Eu creio de todo o meu coração que cada promessa, cada bênção registrada na palavra de Deus, com respeito ao Evangelho e a bênção do Evangelho em nossas vidas, é uma verdade. A Bíblia, de uma forma histórica, testemunha que todos aqueles que viveram a verdade de uma forma prática, eles experimentaram de uma forma clara e abundante as bênçãos do Senhor em suas vidas. Mas também a Bíblia fala da catástrofe e o mal que vinha sobre o povo e sobre a obra de Deus também, através daquele povo, quando o povo não era testemunha prática do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu creio que muito do fracasso que nós estamos experimentando nos nossos dias, eu falo o fracasso do Evangelho, quando eu estou fazendo um comentário dizendo assim, nós podemos perceber que as pessoas têm suas religiões e muitas delas são evangélicas, mas nós temos percebido nos nossos dias que apesar dos números serem crescentes com respeito ao índice de evangélicos no Brasil, nós não temos uma mudança de realidade com respeito a valores e princípios do nosso Brasil. Ou seja, o evangelho pregado tem conquistado pessoas, mas não tem transformado pessoas. E dessa forma, o evangelho não tem feito nenhuma diferença no nosso Brasil. A começar pelos lares e até a Brasília nos congressos. E isso faz com que o Evangelho se torne desacreditado. Ou seja, ele não faz nada de diferente. Interessante quando Paulo fala sobre essa preocupação dele. Ele diz, olha, o Evangelho ele julga as pessoas.
ele revela da pessoa aquilo que ela tem de ruim, que é pecado. O Evangelho, irmãos, para nos curar, antes de nos curar, ele revela quem nós somos, a podridão que existe em nós. Porque antes que uma pessoa se desperte para o desejo da salvação, ela tem que entender e reconhecer o seu estado de perdido. E quando nós conhecemos o nosso estado de perdido, talvez poderíamos dizer, né? Que tristeza, agora eu sei quem eu sou. Mas junto com essa revelação do perdido, o Evangelho traz a solução para esse estado deplorável que nós temos. Então você vai ver que o Evangelho tem as duas coisas. Revela quem nós somos, mas traz a esperança do que Deus pode realizar na nossa vida e fazer-nos ser através desse poder. Então Paulo se preocupava com isso. Eu quero exortar as pessoas acerca de quem elas são e a necessidade que elas têm de serem transformadas e o perigo que elas têm de, não sendo transformadas, sofrerem o castigo eterno profetizado por Deus, mas eu tenho a preocupação de, pregando a elas sobre o perigo que elas estão vivendo, que elas também, ao olharem para mim, não possam perceber que o mesmo perigo que elas têm, está sobre mim também. Ou seja, ele estava dizendo, eu não posso levar esperança de palavras se a esperança não pode ser vista com a minha vida. Sabe aquele produto que limpa a mancha e a sua roupa está manchada? Como é que você consegue vender? É propaganda enganosa. E não que o Evangelho seja propaganda enganosa, mas muitas vezes nós não permitimos e não queremos que o Evangelho seja uma verdade da nossa vida. Nós nos acomodamos com o conforto emocional do Evangelho, mas não buscamos o conforto da experiência, do resultado do Evangelho na nossa vida. Irmãos, o Evangelho sem resultado é um Evangelho triste, melancólico, sem sentido. Porque a bênção do Evangelho é o resultado. E se ele não acontece, que cristãos nós somos? Então nós temos que buscar o Evangelho de resultado, que não vem por técnica ou por programas, é um resultado da ação do próprio Deus na nossa vida e da sua verdade. Paulo, falando sobre isso, ele vai escrever a Timóteo, no capítulo de número 3, ele vai dizer a Timóteo sobre uma situação, uma realidade que era a realidade social daquele tempo. Não pense que a realidade social do tempo da igreja primitiva era diferente da nossa. A imoralidade estava presente, a injustiça estava presente, a violência estava presente. Então, Paulo falando, nós temos que levar a esperança e a transformação para essas pessoas, mas ele escreve aqui dizendo, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. E ele vai dizer algumas características dessa característica irrepreensível: marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então ele vai dizer, irmãos, nós temos uma obra para fazer e temos que arregimentar um grupo de pessoas que vão trabalhar nessa obra, mas existe uma qualificação para essas pessoas que os habilitam para esta obra. E qual é a qualificação? Eles têm que testemunhar o poder e a eficácia do Evangelho.
Ou seja, ele não está dizendo, olha, você tem que ler aqui o manual de como abordar uma pessoa não crente, você tem que ler as 3 palavras que você deve usar estratégica para como abrir uma porta para falar de Cristo com o crente. Ele tem que falar, a primeira qualificação que você precisa ter é você tem que ter uma vida que diz que vale a pena a pessoa se interessar por esse assunto e por esse Deus que você está apresentando para ele. Ou seja, um dos grandes propósitos do Evangelho é libertar a pessoa do seu pecado, do pecado que a afasta de Deus, e aquele que anuncia o Evangelho tem que ser uma pessoa liberta do seu pecado, para que a pessoa que é pecadora tenha esperança que também a vida dele pode ser liberta do pecado que a tem destruído. Eu creio que uma das coisas que devemos pensar, não é ético exigirmos de pessoas aquilo que nós não somos. É, no mínimo, não ético. Segundo a palavra de Deus, é inapropriado. Quando nós olhamos, e eu quero sempre fazer um paralelo histórico, olhando para o Velho Testamento e o povo de Deus, Deus deu uma missão para esse povo de ser uma testemunha às nações acerca da sua existência e do propósito que ele tinha para com as nações e libertá-los do pecado e reaproximá-los a uma comunhão real com Deus. Mas toda vez que os judeus se desqualificavam com as suas vidas, Deus os tirava, os afastava do ministério. Pode perceber isso. Era a nação que deveria servir de testemunho a outras nações sobre Deus, sobre o seu poder libertador e transformador. Quando esse poder transformador e libertador não estava sendo visível na história e na vida desse povo, Deus então os afastava desse ministério e os conduzia ao cativeiro para que fossem restaurados e reconduzidos ao Evangelho. Então, quando nós pensamos, e aqui apropriando-se disso para nossa igreja, nossa vida pessoal, eu creio que eu e você desejamos que mais pessoas sejam salvas. Amém. Graças a Deus, alguns desejam isso. Que pessoas sejam transformadas e libertas e tiradas de suas vidas que as têm destruído. Amém. Mais algumas pessoas. Vamos continuar vendo se a gente... Mas é a aspiração da igreja. E nós não estamos aqui no aquário para pescar essas pessoas, nós estamos aqui para entender como podemos buscá-las lá e trazê-las aqui. Amém? É verdade. Então, se nós queremos e desejamos isso, e não simplesmente por uma vaidade estatística para a nossa igreja, mas entendendo o propósito da sua existência e procurando corresponder com esse propósito, então qual deveria ser a nossa primeira preocupação? Em ter uma vida que nos qualifique para esse ministério. Porque se não tivermos uma vida que nos qualifique para esse ministério, não vamos conseguir. Podemos aprender as melhores técnicas e, por algum momento, atrairmos pessoas e vendermos a elas uma esperança que, quando elas perceberem no dia a dia, elas vão dizer que é uma falsa esperança, porque aquilo que usamos para atraí-las, para que viessem aqui, elas vêm aqui e não percebem que isto é uma verdade. E existe um grande número de cristãos desiludidos com as igrejas. E por quê? Propaganda enganosa. A começar dos seus líderes e a culminar com os seus membros. Eu estou falando de uma igreja local, mas também essa mesma realidade está sendo percebida na igreja evangélica fora das nossas paredes, à nossa volta. Então é muito importante, eu não sei o que as pessoas vão escolher para serem, mas nós temos que nos preocupar no que nós queremos ser. Nós temos que preocupar em entender, eu estou sendo o que Deus quer que eu seja, para que eu faça o que Ele quer que eu faça,
Porque na palavra de Deus é muito claro isso. Ser vem antes de fazer. Nós não podemos ser... Há muitas pessoas que são muito ativistas e se preocupam. O que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? A primeira coisa é, precisa se qualificar para poder fazer. As pessoas vão ter mais facilidades em nos ouvirem quando elas percebem na nossa vida algo que elas gostariam de ver na vida delas. Existe um testemunho muito silencioso que está falando sobre o nosso Deus. E os vizinhos estão ouvindo. E os amigos estão ouvindo. E os colegas de classe estão ouvindo. É um testemunho silencioso. E se esse testemunho é um testemunho que fala do poder transformador e da graça do Evangelho na sua vida, vai ser muito natural alguém chegar até você e dizer, você é crente, não é? E talvez você vai fazer aquela pergunta, né? Como é que você percebeu? E é muito comum a resposta, você é diferente. Você é diferente. E junto com essa pergunta, alguns vão dizer assim, você pode orar por mim? Ou você pode me ajudar, eu tenho um problema? Ou vão te perguntar, o que você fez para ser assim? É um testemunho silencioso. Que não é falado porque usamos o nome de Jesus na camiseta e alguns deveriam até queimar a camiseta que tem o nome de Jesus. Não por causa do nome de Jesus. Porque não podem usar a camiseta com esse nome. Podemos estar, irmãos, correndo o risco de algo que o Senhor Jesus se entristeceu muito e combateu muito durante o seu tempo aqui, que era o farisaísmo, que era uma religião aparente, cerimonialista, ritualística, mas que não tinham um testemunho de vida. E isto incomodou muito Jesus Cristo. E eu creio que um dos grandes desafios de Cristo não era converter corações do paganismo, corações que eram totalmente desprovidos de conhecimento religioso. Eu lembro da experiência da mulher samaritana, que tinha um conhecimento religioso totalmente descaracterizado da verdade. Mas como ela foi receptível a esta verdade, e como foram receptíveis também os seus conhecidos e amigos também a essa verdade. Mas, irmãos, como foi difícil tratar com os fariseus e os religiosos da época. Não havia receptividade. E Jesus não estava inventando uma outra verdade, ele estava simplesmente dizendo o que você está dizendo é bom, mas se você não pratica, isso não tem valor nenhum. Mateus capítulo 4, versículo 19. Interessante, quando Jesus chama os seus discípulos, ele vai dizer assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Eu gostaria, e está aí no boletim, que você fizesse uma ênfase. Vinde após mim e eu vos farei. Ou seja, é como Jesus estivesse dizendo, eu vou na frente e vou fazendo e vocês vão aprendendo e com isso vocês vão ser em algum momento o que eu sou e fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, Jesus era o exemplo primário daquela verdade. Então ele estava mostrando através da sua vida o poder dessa verdade e animando os seus discípulos a seguirem esse exemplo. Ou seja, olhando para Cristo, seguindo Cristo, eles se tornariam pescadores de homens. Agora, uma das coisas que Jesus mais era, e certamente ele era, e porque ele era Deus, mas ele era uma pessoa irrepreensível. Ah, como as pessoas queriam caracterizá-lo de pecado.
de conduta errada. Porque se eles conseguissem provar que Jesus era pecador, eles desqualificavam Jesus como o Messias prometido. Mas ao invés deles desqualificarem Jesus, Jesus os desqualificou. É como dizer, vocês que estão tentando me desqualificar, já olharam para vocês quem vocês são? Sepulcros caiados, raça de víboras. Soberbos, orgulhosos. Paulo, por 4 vezes, nós lemos no Novo Testamento, exorta aos cristãos a lhe imitarem. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E Paulo não era simplesmente um orgulhoso, sejais meus imitadores, ou seja, vocês precisam ter uma vida de vitória, vocês precisam ter uma vida abençoada, uma vida de paz plena e completa, vocês precisam ter uma vida de serviço eficaz, que glorifique o Senhor. Então, para que vocês entendam isso, olhem para a minha vida e vocês vão ver o que pode acontecer se vocês seguirem o que eu estou dizendo que Deus ordena vocês a seguirem. O Evangelho nos traz a bênção de uma vida de vitória. E essa vida de vitória nós precisamos, e as pessoas que estão à nossa volta precisam também. E o que Deus está dizendo é que você deve experimentar esse Evangelho na sua plenitude, para que essa plenitude possa então influenciar pessoas a desejarem o que você está vivendo e que você está experimentando. E o grande desafio, irmãos, é que muitas vezes nossas vidas pessoais não inspiram ninguém a procurar em Jesus. Nós ficamos desesperados como os outros ficam desesperados. Nós não amamos os inimigos como os outros não amam os inimigos. Nós não somos pacienciosos como os outros não são pacienciosos. Nós falamos palavras indevidas através dos nossos lábios, como as outras pessoas sem Cristo falam também. Nós somos pessoas destruídas emocionalmente e às vezes financeiramente também, e também somos como as outras pessoas são. A pergunta é, qual a diferença que fez o Evangelho na sua vida? Mudou você de igreja. Você não vai na católica e vai na batista, você não vai na Assembleia de Deus, vai na batista. O problema é esse, o grande propósito do Evangelho é mudar você de igreja? Porque se esse for o propósito, talvez vamos arrumar um nome mais atrativo, né? Talvez Igreja da Boa Sorte. Como eu já vi uma placa. Poxa, essa igreja deve ser interessante, né? Igreja da Boa Sorte. Igreja vem aqui pobre e saia rico. Opa! Ela pensou aqui nesse lugar, né? Boema, né? Oh, não vamos fazer assim. Vem aqui pobre e saia rico. Não, vamos fazer assim, né? Você é rico? Seja mais rico. Vem aqui na nossa igreja. Mas o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é perceber, através do Evangelho, o poder que Deus tem de restaurar as nossas vidas e fazê-las ser aquilo que Ele desejou que fôssemos quando nos criou. Esse é a grande poder e graça do Evangelho, que precisa ser conhecida. Porque às vezes nós nos preocupamos em conhecer as letras e as frases que falam sobre o Evangelho. Mas essas frases que estão escritas sobre o Evangelho, elas são o projeto de Deus para a nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer que para alcançarmos tudo isso, nós precisamos de uma coisa muito importante. Crermos e reconhecermos que é o poder de Deus que opera isso.
é o poder transformador do Espírito Santo. E esse poder, ele pode se manifestar na nossa vida. Se o desafio de sermos aquilo que Deus, através do Evangelho, diz que o Evangelho tem poder de realizar em nossa vida, e precisássemos buscar através do nosso esforço essa bênção, nós certamente nos frustraríamos. Mas a Bíblia vai dizer que esse Evangelho, esse poder, é a ação do próprio Deus na nossa vida. E o que nós precisamos fazer é nos entregarmos e crermos nessa verdade e buscarmos que essa verdade se materializa na nossa vida. Quando a Bíblia vai nos exortar dizendo, quando Jesus fala essas palavras, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Deus está dizendo, olha, nós podemos ter uma paz sobrenatural, independente de circunstâncias, independente de problemas, independente de dificuldades. Nós podemos ter essa paz. Eu penso que isto é o resultado do Evangelho na nossa vida. É a segurança que temos que a partir do momento que entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele será suficiente e poderoso para cuidar de nós. E nós não precisamos nos preocupar, simplesmente em entregar nas mãos deles as nossas inquietações e na certeza que Ele cuidará de nós. Mas apesar de termos essa verdade e termos conhecido o Evangelho, muitas vezes não temos experimentado a bênção do Evangelho na nossa vida. Temos conhecido o Evangelho, mas não temos experimentado o Evangelho. E o conhecimento, irmãos, não é suficiente. Ele não, por outro lado, como eu disse, o conhecimento pode ser trágico, porque ele pode ser usado para te condenar. A bênção do Evangelho é o resultado do conhecimento. Você já imaginou paz sobrenatural? O mundo está caindo. Não é que você é acomodado, né? Indiferente. O mundo está caindo. Não. Estou falando daquela coisa, não, eu creio, Deus está me cuidando de mim, Deus está me protegendo, nada vai acontecer, porque o Senhor me tem, e se acontecer é propósito dEle. Se morrer, não, morrer, o viver é Cristo, não, tudo está no controle. Isso é bênção? É bênção, e o Evangelho proporciona isso. Mas a pergunta, por que eu não tenho isso na minha vida? É porque eu não tenho o Evangelho? Não, você conhece o Evangelho, mas ainda não buscou e não deu oportunidade para o Espírito Santo tornar isso uma verdade na nossa vida. Irmãos, há textos na palavra de Deus que nós achamos que é um negócio que nunca vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, um deles, amar o inimigo e fazer bem para aqueles que nos maltratam. Rapaz, esse negócio parece um negócio que está tão distante lá. Assim. Sabe aquele negócio? Quando eu tiver 99 anos de idade, capaz que eu vou conseguir fazer esse negócio. Mas era uma coisa que podia estar aqui agora. Nós podíamos estar vivendo essa bênção de termos em nós o poder do amor, que vem de Deus. Não o nosso amor, mas esse amor que vem de Deus, que nos habilita e nos capacita. Mas nós temos conhecido esse amor, mas não temos vivido e experimentado de uma forma prática esse amor. E a pergunta é, então a que serve o Evangelho? Se aquilo que ele promete não acontece. Acontece sim. Mas o problema é que existe um segundo degrau depois de conhecermos Deus, que é o degrau de permitirmos que esse Deus faça o que Ele quer fazer na nossa vida, ou seja, nos submetermos a esse Deus. Porque são decisões que nós tomamos. Eu vou crer, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou descansar. É uma decisão, e essa decisão é movida por fé. Eu creio nisso que Deus falou e vou viver nessa fé. Amados irmãos, se observarmos o ministério de Jesus Cristo enquanto aqui na terra,
Eu creio que ele não vem ensinar uma nova forma de culto, uma nova doutrina, mas influenciar pessoas a serem verdadeiramente cristãs, verdadeiramente espirituais, verdadeiramente conhecedoras e praticantes da palavra de Deus, combatendo assim o farisaísmo, o liberalismo, a hipocrisia, a mentira. Jesus veio dizer: o meu evangelho não é só teoria, não é só filosofia. Paulo vai dizer: o evangelho de Cristo, eu não me envergonho dele, porque é o poder de Deus para a salvação do judeu, do gentio e de todo aquele que crê. Mas não era simplesmente uma salvação de tirar do inferno e ir para o céu, uma salvação de libertar das coisas que condenavam aquela pessoa ao inferno. Porque esse é o poder do evangelho, de nos libertar daquilo que nos condena. Mateus 7, versículos 3 a 5, é um texto muito duro. E Jesus está aqui se dirigindo, sobretudo, aos religiosos da época. E atacando diretamente os fariseus. E nesse texto ele vai dizer: você aí que está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, olhando lá a sujeira que está na vida dele, procura primeiro tirar o tronco que está no seu olho. Porque ao tirar do seu tronco, você vai perceber melhor o que você está enxergando e vai poder ajudar melhor essas pessoas. Ele vai usar palavras duras. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. Eu creio que é uma palavra que serve a nós. Nós estamos preocupados com os problemas que as pessoas têm e com os pecados que elas têm, entendendo que esses pecados vão destruir a vida deles. E é como que o Espírito Santo está dizendo assim: e os seus pecados? Você acha que porque é crente você goza do privilégio de não sofrer as consequências do seu pecado? Paulo vai cuidar no livro de Romanos em dizer claramente: Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se o seu nome é judeu ou se o seu nome é cristão. Pecado é pecado. E vai sofrer as consequências do pecado. Irmãos, eu falo assim, é como, às vezes, você vai entender o que eu quero dizer agora. Às vezes você fala assim: pastor, se existe uma coisa que eu não gosto de fazer em casa é lavar a louça. Não vou perguntar para as mulheres quais as que gostam de lavar a louça. Mas sabe, para a gente resolver o problema de não gostar de lavar a louça, sabe o que você tem que desenvolver na sua vida? Prazer pela limpeza. Quando você tiver prazer pela limpeza, lavar a louça vai ser algo que você vai desejar fazer. E sabe uma coisa que nós precisamos desenvolver e experimentar na nossa vida e permitir que Deus nos dê isso? É experimentar os prazeres do Evangelho. E quando experimentarmos os prazeres do Evangelho, nós vamos desejar ter mais do Evangelho na nossa vida. Eu sei que quando a gente fala assim: irmão, lê a Bíblia, irmão, ore. Você fala: mas faça isso. Tipo assim: Deus, eu vou experimentar isso e ver se isso aí é bom. Faça isso, a Bíblia diz: provai e vede. Prova. Experimente e perceba. Coloque diante de Deus: Deus, sua palavra diz que eu devo te buscar, isso vai fazer diferença na minha vida. Eu nunca experimentei isso, mas eu vou te buscar e quero experimentar isso de uma forma sincera. Me convença sobre esse caminho. Me fortalece para esse caminho, me dá a bênção de conhecer esse poder. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar. Mas se você não perceber a bênção que é ler a Bíblia e orar todos os dias, você nunca vai ler. Mas depois que você ler e experimentar, você nunca vai deixar de ler.
Sabe por que nós muitas vezes estamos distantes de Deus? Porque ainda não conhecemos Deus. Porque se o conhecêssemos, estaríamos muito mais perto. Sabe por que muitas coisas são muito difíceis para nós? É porque nós ainda não experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Porque o dia que experimentarmos, nós iríamos dizer: nada é impossível para Deus. O Evangelho é mais do que uma teoria. O Evangelho é mais que um céu. O Evangelho é mais do que ficar livre do inferno. Jesus disse: eu vim para trazer vida, e vida com abundância. O diabo, sim, veio matar, roubar e destruir. O Evangelho não faz isso. Ele é ao contrário. Ele não destrói, ele constrói. Ele não mata, ele ressuscita. Ele não tira nada de ninguém, ele dá. E se você não tem experimentado isso na sua vida, não é porque você não conhece o Evangelho. É porque você não está buscando viver o Evangelho. Viva o Evangelho. Ande no caminho que o Evangelho propõe. E você vai usufruir do Evangelho. Mas se você não andar por outro caminho, que não esse, você não vai experimentar. Porque todas as vezes que o homem se afastou desse caminho, se destruiu. Mas toda vez que o homem voltou para esse caminho, não só foi abençoado, foi grandemente abençoado. Eu sempre digo, as mãos do Senhor, elas sempre estão estendidas, nunca encolhidas. Mas o que a gente precisa é estar debaixo desta mão. E se a gente está debaixo desta mão, as bênçãos que vêm destas mãos vão cair sobre as nossas vidas. O Evangelho é isso. É o poder de Deus, que nos liberta do pecado e nos torna santos diante de Deus. Por isso, que nesta noite você entenda, não se conforme com o seu pecado. E entenda que o grande problema do seu pecado não é o que ele está fazendo na sua vida, é o que ele está impedindo que aconteça na sua vida. Eu sei que o pecado traz muita dor e muita consequência, mas não se compara com aquilo que ele nos priva. Liberte-se do pecado. Tenha uma vida cristã que testemunhe o poder de Deus, porque Deus deseja isso. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão perceber que Cristo faz diferença. É necessário. E sem Ele, não podemos fazer nada. Vamos abaixar a nossa cabeça e orar. Querido Pai, Tua palavra diz: do que se queixa o homem, e ela mesmo responde: cada um se queixa do seu próprio pecado. O Evangelho é libertador, é transformador, é consolador. O Evangelho faz-nos exalar o bom perfume de Jesus Cristo. O Evangelho nos torna pessoas que, através de nossas vidas, e mesmo de forma silenciosa, revela o grande poder que o Senhor tem. Mas, Pai, nós conhecemos o Evangelho e temos nos alegrado com a certeza da salvação que o Evangelho nos dá. Mas a Tua palavra nos fala nessa noite que o Evangelho, além da salvação, da vida eterna, nos dá também uma vida abundante e de vitória. Pai, o Senhor deseja que esta vida de vitória se torne uma realidade na nossa vida. Mas a Tua palavra também diz que o pecado nos afasta desta vida abençoada. E não só nos afasta das bênçãos, mas também impede que pessoas desejam viver a experiência do Evangelho.
As nossas escolhas, Senhor, não só nos afetam, afetam também as pessoas que estão à nossa volta. Quando não vivemos o Evangelho, tudo começa a ser destruído à nossa volta. Porque o Evangelho que deveria nos libertar tem agora como efeito nos condenar. Quando lemos na Tua Palavra a experiência que Ananias e Safira tiveram, eles não precisavam ser destruídos e mortos instantaneamente diante do Senhor. Eles tinham a liberdade de fazerem aquilo que eles fizeram. Eles tinham a liberdade. Mas o Evangelho diz que eles deveriam ser verdadeiros. E eles foram mentirosos. Então o Evangelho que os salvou também os matou. Porque eles tiveram oportunidade de colocar em prática o ensinamento, mas escolheram testemunhar de uma forma fraudulenta acerca dessa verdade. Pai, Paulo, escrevendo, disse, eu esmurro, eu me esbofeteio, eu me submeto a toda sorte de busca para que eu não seja condenado naquilo que eu exorto os outros. Mas talvez nós, muitas vezes, temos nos esquecido desta preocupação, de pregarmos o Evangelho com as nossas vidas. E muitas vezes temos nos limitado a pregar o Evangelho através dos versículos que nós decoramos, através do treinamento que tivemos. E tudo isso, Senhor, é importante, mas se não tiver vida, tudo isso é insignificante. Que nessa noite o Senhor nos desperte para buscarmos uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor. Que resulte num verdadeiro testemunho do poder do Senhor. Pai, nós não queremos ser condenados como os outros foram. Nós queremos ser reconhecidos como fiéis, como também muitos foram. Eu creio que o mesmo poder que o Senhor teve de libertá-los, o Senhor também tem para nos libertar. Pai, que o Senhor nos converta nesta noite a entendermos que não só viemos aqui prestar um culto ao Senhor, mas viemos também aqui a aprender como melhor adorarmos o Senhor. Não só através de músicas, poesia, orações, mas queremos te adorar também com as nossas vidas. E eu sei que é isto que primeiro o Senhor quer. Então nos ajude, Senhor, nesta noite, a adorarmos o Senhor através das nossas vidas. Transforma os nossos corações e nos direciona e nos faz conhecer que este é o alvo e o principal alvo do Senhor para a nossa vida. E que pessoas nessa noite possam humildemente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te adorar com a minha vida. Eu reconheço que existem coisas que o nome do Senhor não é glorificado através da minha vida. Eu sei que o Senhor tem poder para libertar destas coisas. Então agora eu quero dar lugar ao Teu Espírito. Agora eu quero crer na Sua palavra. E agora eu quero decidir: Senhor, eu quero viver uma vida santa. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Mas eu sei que a decisão é minha. Então eu tomo essa decisão agora. Eu quero testemunhar do Senhor primeiro com a minha vida. E eu sei que depois o Senhor me dará as palavras. É nessa fé, é nessa esperança que eu, Marcos, oro. E que também pessoas possam aqui também dizer: eu também oro. Eu também quero. Que o Teu Espírito nos convença sobre essa necessidade
em nome do Senhor Jesus. Amém.